te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal é gravado aqui na Igreja da Assembleia de Deus da Boa Esperança, cidade de Parnamirim, sobre a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo irmão Salomão, superintendente da Escola Bíblica Dominical. Está comigo aqui também irmão Diego, e também vai nos ajudar a comentar a lição de adulto. Lembrando que esse canal também ele comenta a lição dos jovens. Nós temos essa lição tão maravilhosa, que é a lição do terceiro trimestre, certo? Tem como tema os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. De antemão já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente. Quando você deixa o like, olha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas e assim o Evangelho ele é proclamado aos quatro cantos da terra. A lição que vamos comentar é a lição número 2, que tem como tema a sutileza da banalização da graça. O textuário que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 2, o versículo 8, que diz assim, é a primeira base da lição, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A verdade prática, que diz assim: a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que já peço de antemão que você leia com seus alunos na sala de aula. É muito bom a leitura, que ela vai dar base para toda a lição, que vai sustentar o que nós vamos comentar na lição. A introdução ela nos fala mais ou menos assim. Nessa lição estaremos sobre a graça de Deus, e ele diz aqui: não há dúvida de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Quer dizer, o interesse, a vontade de conhecer sobre a graça tem aumentado ao longo desses dias. Sabe o quê? Que a vontade do coração do homem é conhecer a Cristo, certo? Devido às perseguições do inimigo, tem de combater, podemos dizer também, as sutilezas do inimigo, tem de combater essa vontade e esse desejo. Há um despertar da graça, podemos dizer assim também. Contudo, para muitos esse ensino ainda continua ofuscado, como já falei, ainda continua ofuscado. Por quê? Porque há algumas igrejas, algumas pessoas já não ensinam mais sobre a graça. E quando ensina de modo errado, entendeu? E é isso que nessa lição a gente vai ver sobre essa sutileza que invade as igrejas, mandada ou induzida pelo inimigo das nossas almas. A doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada, consequentemente desvirtuada. Então é isso que acontece. Quando ela é mal ensinada, acontece que a pessoa perde de conhecer a Cristo melhor, entender melhor a graça. Por isso a importância. A palavra-chave da lição, toda a lição ela vai andar em cima dessa palavra-chave: banalização. Então não se esqueça, banalização é a palavra-chave da lição, Rodrigo. Exato. E no primeiro tópico da nossa lição, desse domingo, nós vamos ver que o autor disse assim: compreendendo a graça. No primeiro ponto, a graça é divina. Aqui o comentarista vai nos trazer essa realidade, queridos, que partiu de Deus a decisão de salvar o homem pela sua graça. Nós vamos ouvir repetidas vezes essa palavra, então é bom começar entendendo o que ela significa, não é? E graça significa um favor, né? Um favor, e aí você vai ser remetido ao carisma, né? Que é graça também, né? No latim.
e isso nos comunica algo que, de forma voluntária, alguém faz em nosso favor. Perceba que não é por obrigação, não é por uma questão legal, de justiça, mas é de forma voluntária. Essa é a primeira grande característica, e nesse primeiro tópico o comentarista vai explorar esse aspecto da graça. Deus não era obrigado a comunicar a sua graça. Ele fez isso de forma voluntária e amorosa. Porque se Deus agisse unicamente motivado pela justiça, viria somente a penalidade, né? Então, porque Deus não estava motivado apenas pela justiça, mas também motivado pelo amor, a graça se manifestou aos homens. É isso que nós vamos ver aqui. Primeiro ponto da nossa lição de hoje: a graça é divina. Quando falamos da graça que emana de Deus, essa graça, esse favor voluntário e movido pelo seu amor por nós, a sua benignidade. Deus, irmão Salomão, urge em fazer o bem porque Ele é benigno, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, né? O que o limita a fazer isso é a maldade do ser humano, né? É só isso, mas Ele é infinito em misericórdia, bondade, amor e justiça. Não é isso, irmão Salomão? Amém. É maravilhoso, né? A lição é tão boa, amado ouvinte, amado irmão, que falar da graça é muito bom, é muito gratificante. Nos traz calma, entendeu? Nos traz certeza. E o segundo ponto da lição vai falar sobre a graça imerecida. Nessa ótica que a graça é imerecida, a gente chega a uma conclusão ou entende na palavra do Senhor que o homem não poderia fazer nada, pagar nada, todo o dinheiro do mundo, não tinha como comprar ou não tinha como pagar essa graça. Não tinha. Aqui na lição diz que a graça é um favor imerecido e significa que ninguém merecia e nem tinha como merecê-la. Nem tinha como merecê-la. E você vai encontrar muito sobre isso. Diz aqui, de fato, a Escritura diz que não, lá em Romanos, capítulo 3, no versículo 10, diz aqui, abre aspas, não há justo nenhum sequer, fecha aspas. Romanos 3, 10. Não tinha e não existiu e não existe um justo sequer. Simplesmente por essa graça que Deus nos entregou através de Cristo Jesus, foi um favor imerecido. E olhe que a humanidade todinha virou as costas para ela, quando Ele ofereceu a sua vida por nós, nosso bom amado Cristo Jesus. Nossa justiça própria, a nossa justiça própria é como um traço de imundícia, quer dizer, a nossa justiça, como diz, eu sou justo, ele se acha justo, para Deus é como um trapo de imundície, não tem nenhuma serventia. Então não poderia pagar. Você vai encontrar isso em Isaías 64, versículo 6, que fala sobre isso. Diz mais a lição: a nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava a de alguém que teve uma grande quantia e não tinha como pagar, não tinha como pagar. Então a gente tinha essa quantia e não tinha como pagar, ou tinha essa dívida e não tinha como pagar. É isso que a graça ela nos proporciona, certo? Uma dívida que nós tínhamos, que só quem conseguiu pagar foi Jesus Cristo de Nazaré, pelo seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Bom, esse primeiro tópico a gente viu sobre compreendendo a graça. A gente viu a graça divina, que significa que veio de Deus. A gente viu também a graça imerecida, não merecemos. Foi através do amor de Deus, derramado através de Cristo Jesus, que essa graça chegou até nós, meu amigo. Exatamente, Salomão. E no segundo tópico da nossa lição, vamos ver que a graça no contexto bíblico. No primeiro ponto, a necessidade da graça. Então, de onde surgiu a necessidade
de sermos agraciados ou envoltos na graça de Deus pela sua misericórdia e pelo nosso arrependimento. A necessidade surge quando o homem cai pelo pecado, não é? Por causa do pecado, então o homem se torna dependente dessa graça para não sofrer o juízo em sua plenitude, né? Porque o único juízo pleno, né, em que não houvesse a intervenção da graça, era a aniquilação do homem, porque ele saiu de um estado de inexistência, foi trazido para a existência e peca contra o seu Criador. Então, a balança em seu desequilíbrio precisaria aniquilar o homem para que as coisas voltassem ao seu devido lugar. Mas Deus amou o homem e por isso ele resolve, por seu amor, por sua justiça, por sua benignidade, resgatá-lo. Então a necessidade da graça, queridos, vem do pecado, vem da nossa natureza caída. Paulo resume bem ao dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, né? E isso expressa essa graça de muitas formas, porque o salário do pecado é esse, a morte, a aniquilação. Isso é uma questão de justiça, não é uma questão de maldade ou castigo pelo castigo, mas de justiça. Mas o Senhor traz a nós uma alternativa à morte que o pecado causa. O estado natural do homem é o de condenação, somos descendentes de Adão. Paulo também revela que, assim como o pecado entrou por um homem, a salvação também veio por um homem, Cristo Jesus, do qual nós somos co-herdeiros, aleluia, do que Deus prometeu, também pela sua graça. Tudo, queridos, que alcançamos em Deus não é mérito nosso, mas é pela sua graça. O tratado que Paulo faz nos 7 primeiros capítulos de Romanos é maravilhoso, e um dos aspectos ao qual ele se refere é a graça. E lá no capítulo 5 nós vamos ver a justificação e como ela é operada por ela, pela graça. Então, para concluirmos esse ponto, veja o que diz o comentarista aqui no último parágrafo. O amor de Deus pela humanidade levou a prover a cruz como meio de justificação. Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Eu costumo repetir que existe aquele hino da harpa que é tão profundo, porque ele diz que na cruz estão unidos a justiça e o amor. A justiça e o amor. Porque Deus precisa agir dentro da mais alta justiça. Vê o comentarista da lição nos lembrar de que a justiça humana se compara a trapos de imundício, né? Eu já me senti injustiçado e eu sei que é isso. Você esperar, irmão Salomão, 5, 6 anos por uma sentença e de repente o juiz disse, não, isso que você passou aí é insignificante, é um mero dissabor cotidiano, de segunda importância, e queridos, o sentimento é de injustiça. E aí você lembra o que diz a Bíblia, que não erra. Toda justiça que o homem pode produzir é como trapos de imundície diante da justiça de Deus. A necessidade da graça e essa nossa dependência precisa nos lembrar disso. Não há mérito nosso nenhum. Essa é outra verdade que também precisamos aprender, explorando a graça de Deus. É verdade. O segundo ponto do segundo tópico vai nos falar sobre a extensão da graça. Quando ele falar sobre a extensão da graça, está querendo dizer até onde vai alcançar a graça. Ou podemos dizer, será que a graça tem limite?
Ou será que a graça só vai atingir a um determinado povo que Deus selecionou entre tantos? Ou será que a graça ela é para todos? Esse segundo tópico, o segundo tópico, ele vai nos mostrar a que extensão vai a graça. Ele diz aqui, a Escritura afirma que Deus quer salvar a todos. Logo, o mais vil pecador, Deus ama todos os homens, logo o mais vil pecador, no lugar onde ele estiver, é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. Então, Deus ama o mais vil pecador. Ele aborrece o pecado, mas o pecador, sim, ele ama. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então, Deus ama a todos, veio para salvar todos, sem exceção. Ele não escolheu um grupo, não foi uma seleção dos mais bonitos ou dos mais ricos, não. Ele veio salvar todos. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, a todos, o mais vil pecador, ele veio para salvar todos. Todos serão aceitos por Deus. Olha a condição, se receberem a graça divina, que é Cristo Jesus. A condição é receber a graça. Não é para chegar do mesmo, vindo com as mazelas de pecado, permanecer do mesmo jeito e achar que Deus vai, porque Deus é amor, não, fique como está, não. Tem que aceitar a Cristo e tem que nascer de novo, deixar o velho homem para trás. Aí a graça ela é alcançada, certo? Diz aqui na lição, todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos. Você vai encontrar essa afirmação na Bíblia, em Tito capítulo 2, o versículo 11, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça se manifestou para todos. A condição é aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Aí sim a graça ela alcança, traz transformação de vida. Diz assim a lição: contudo só se torna eficaz na vida daquele que crê. Tem que crer em Cristo Jesus, aceitá-lo e crer nele como Deus suficiente e provedor da nossa salvação. Bom, a gente viu aqui o segundo tópico, a graça num contexto bíblico. Então, tudo isso aqui está ligado num contexto bíblico. A gente viu a necessidade da graça, que foi necessária porque, como o irmão Diego falou aqui, todos pecaram, todos. Então, era necessário a graça alcançar a todos. Vimos também a extensão da graça, que é para todos, foi estendida para todos. O nascer de novo precisa conhecer a Cristo como Salvador e crer em esse Deus Todo-Poderoso, meu Deus. Exatamente, é uma doutrina profunda, né, de experiência e, queridos, carece muito da nossa meditação. Há pessoas, e eu creio nisso, né, que vão meditar nessa doutrina a vida inteira e não vão encontrar a profundidade total dela, queridos, porque, como diz o nosso pastor Elinaldo Renovato, aqui em Parnamirim, o poço é fundo, a caneca é rasa, a corda é curta, né? Deus é inesquadrinhável. E um dos aspectos da sua natureza que nós não vamos entender, pelo menos dentro das nossas limitações, é a graça. Quando Davi diz que ele é inesquadrinhável, que ele não pode ser esquadrinhado, quer dizer que é infinito, eu não posso chegar na borda e aplicar a esquadria, né? É daí que vem esse termo, e isso só revela para nós que na nossa limitação não vamos entender toda a profundidade da graça. Mas é importante entender o que a Bíblia revela, porque isso é o bastante para nós compreendermos o nosso papel, sabermos que não é mérito nosso, mas entendermos também que é um dom de Deus, mas que carece
de um comportamento em consequência dele. Paulo diz que não podemos usar a liberdade que achamos em Cristo, a graça que também é um aspecto da salvação, e pecarmos sem nenhum compromisso com o sacrifício que foi feito. Né? A graça não é barata. E no terceiro tópico da nossa lição de hoje, a graça no contexto da reforma. Nós vamos começar a dissecar aqui nesse tópico o histórico do entendimento a respeito da graça, a doutrina da graça desde a reforma protestante. E nós vamos ver que houve, primeiro ponto, a corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado, contudo é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta de seu baixo nível moral. A rejeição dessa doutrina católica começa a acontecer porque nós vemos que a corrupção que invadia a igreja também corrompeu muitas doutrinas. Né? Nós sabemos que um dos pontos que fez com que eclodisse a reforma protestante, entre muitos outros, obviamente, né? Se não me falha a memória, eram 90, né? Os pontos que Martinho Lutero apregoou na porta da sua catedral. E eram muitos, mas nós sabemos que havia, por exemplo, a indulgência, que é uma corrupção direta da doutrina da graça, onde você paga para receber o perdão, de certa forma. Né? Então essa é uma corrupção diretamente ligada à doutrina da graça que é revelada nas Escrituras. Então nós precisamos saber que foi também na Reforma Protestante que se resgatou, queridos, a doutrina sã a respeito da graça, onde ela não pode ser comprada com dinheiro, não pode ser comprada com esforço humano, não pode ser comprada com nenhum presente do homem, mas sim, ela é um presente de Deus para o homem, é dom de Deus. Vai, irmão. Verdade, a corrupção da doutrina da graça marcou esse período, né? Foi a corrupção tomou conta ali mesmo. Entendeu? É por isso que foi necessário a restauração da doutrina da graça, que é o segundo ponto do terceiro tópico, que é a restauração da doutrina da graça. Foi preciso restaurar, por isso que houve a reforma protestante. Como foi observado, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Foi uma forma de reação que aconteceu, porque tantas paganismo que existiu, e compra de salvação, venda de osso de João, tanta coisa que precisou passar por essa reforma, que essas coisas que existiam precisavam alguém se levantar para lutar contra essas mazelas. Então Lutero, ou o monge alemão, Agostinho também, se torna o principal porta-voz da doutrina, como pela fé somente, ou sola fé, sola graça, entendeu? Foi preciso sim, como diz aqui, os 5 solos, né? 5 solos, para que eles vissem que estava errado. E os reformadores estavam também convictos de que somente através da reforma as Escrituras e a doutrina da graça poderia ser restaurada. Então, só com a reforma que poderia ser restaurada. Mas vimos também aqui que existia ali a vontade de Deus agindo, usando os seus servos para que restaurasse o que estava se perdendo. Deus usou plenamente os seus servos para que isso fosse restaurado. Diz assim na lição, por isso que lutaram, foi por isso que sofreram, até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturas
É pela graça somente que somos salvos. Então, a doutrina da graça, ela não pode haver mistura, ela é simples, ela é só ela mesma. Não existe uma graça alternada, um outro caminho. Só existe um caminho, só existe um Salvador, é por Cristo, só por Ele. Bom, a gente viu aqui a graça no contexto da reforma, a gente viu a corrupção da doutrina da graça, como houve essa corrupção. Vimos também no segundo ponto a restauração da doutrina da graça, que passou por essa restauração, foi preciso fazer isso aí. Por isso que ele diz aqui, olha, a graça no contexto da reforma revela duas realidades: a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. Isso foi o terceiro tópico da lição, meu amigo. Exatamente. E assim a gente chega no quarto e último tópico da nossa lição de hoje, onde vemos que o título é A Graça no Contexto Contemporâneo. Hoje, a graça barateada. E assim nós chegamos ao tópico 4 da nossa lição, em que o comentarista intitula A Graça no Contexto Contemporâneo. No primeiro ponto desse tópico nós vamos ver a graça barateada. E o comentarista começar esse ponto assim: há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Queridos, aqui nesse ponto ele chama atenção, e aqui nós chegamos a um ponto importante da nossa lição, porque diz respeito a nós, a nossa geração, aos nossos dias. E hoje nós vemos a graça ser barateada, a graça ser anunciada como um remédio para o estilo de vida dos homens, que não precisaria ser mais abandonado, porque a graça pode sobejar. Eles pegam um versículo, muitas vezes, em que Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça, e o distorcem. Mas o próprio Paulo denuncia que não era coisa só daqueles dias, hoje também. Os indoutos distorcem a palavra de Deus ao seu bel prazer para corromper a justiça e a verdade. Porque quando Paulo falou isso, onde abunda o pecado, superabunda a graça, ele quer se referir a um momento de transformação. Não importa o pecado, até o mais vil pecador pode ser alcançado com a graça. Mas depois de haver sido alcançado, ele precisa ser feito uma nova criatura. Então a graça tem sido barateada nos nossos dias, de forma que tem se vendido o evangelho, que não tem cruz, em que não se precisa negar a si mesmo, e que a graça é o remédio para todos os problemas. E isso não é verdade. Esse evangelho falsificado e essa graça barateada são antibíblicos e não refletem a realidade que precisamos nascer de novo e a partir de então dar bons frutos para que isso demonstre uma natureza transformada, um novo estilo de vida, uma nova forma de se comportar, de viver, de falar, de ser. Porque somos uma nova criatura depois de passar pelo novo nascimento, que é fruto da graça de Deus, irmão Saulo. Bom, o segundo ponto do quarto tópico diz assim: o valor da graça. Alguns acham que o valor da graça é qualquer preço, qualquer valor. Não, a graça tem um valor imenso que custou o sangue de Cristo, entendeu? Por isso que o autor da lição diz assim, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Então, Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Ele sabia muito bem o valor que tinha a graça. Custou o sangue de Cristo, o sangue carmesim. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Foi o sangue de Cristo. Então é de importância você observar
que não é como se dizem hoje, foi qualquer preço, qualquer coisa, não. Custou o sangue de Cristo. Então ele diz aqui na lição, não há mérito humano, Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é a graça. Então não precisa ser acrescentado mais nada, porque Cristo pagou um alto preço, derramando o seu sangue precioso para nos salvar. Isso nos leva à conclusão da lição, já no finalzinho aqui desse quarto tópico. Nessa lição ele deu, foi a principal que ele nos leva a entender, foi a banalização, certo? A banalização da graça, e é uma das sutilezas de Satanás, e a lição nos mostra que devemos estar atentos sobre isso, certo? Então, desde já nós concluímos a lição, que agradecemos pela sua audiência, e pedimos que você se inscreva no canal e deixe seu like e comente a lição e ative o sininho. É de suma importância a sua inscrição no canal. E Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Fique na paz do Senhor. Amém. Não sei calar, deixa eu te